Meus irmãos, que prazer estar aqui com todos vocês. Eu peço que abram a primeira epístola de Pedro. Nós estamos dando sequência à série de mensagens nessa epístola e hoje estaremos lendo o verso 7 do capítulo 3. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 7. Diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe agora que vamos ouvir a explicação da Tua Santa Palavra. E só o Teu Espírito pode depositá-la aos nossos corações. E por Ele rogamos que sejamos assim persuadidos, convencidos, conduzidos a uma vida conjugal e familiar de acordo com a Tua vontade. Especialmente nesses dias de sofrimentos, de tribulações, de incertezas. A Tua Palavra, Senhor, brilha diante dos nossos pés, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem um teólogo bastante conhecido, ele faleceu há uns 2 anos atrás, no ano de 2020, James Packer. Ele tem um livro chamado Conhecendo o Homem, e neste livro ele diz o seguinte: uma vez que perdemos o contato com Deus e com a Sua Palavra, perdemos o sentido de comunidade e de nossa própria identidade. É nesse sentido que a nossa sociedade, por desconsiderar a palavra de Deus, tenta ou estimula o homem a reinterpretar a sua própria masculinidade, em conflito com a sua identidade e também em conflito com o significado do casamento no relacionamento com a sua mulher. Eu assisti uma peça publicitária em 2016, que foi divulgada amplamente no México, e me chamou muito a atenção algumas frases que essa peça publicitária que foi promovida pela agência Nômades, que diz o seguinte: um homem não se define por sua força, imagem, coragem. Um homem se define pela forma como trata a mulher. Se não é um homem que respeita as mulheres, não é um dos nossos. O verso que acabamos de ler, ele encerra na argumentação do apóstolo Pedro uma instrução que ele dá para o âmbito familiar. Dos versos 1 ao 6, ele se concentra em instruir a mulher crente no relacionamento com o homem incrédulo. Agora, no verso 7, ele concentra a sua instrução na figura do homem. Essa sessão, ela encerra, que ele trata sobre a família, encerra uma sessão um pouco maior, quando ele, a partir do verso 13, faz a aplicação da doutrina da justificação nas, talvez, as mais importantes esferas da estrutura da nossa sociedade. Primeiramente, ele dá uma instrução aos crentes sobre como eles devem lidar com as autoridades civis. Eles devem se sujeitar às autoridades civis. Ele fala isso do verso 13 ao verso 17. Depois, dos versos 18 até o verso 25, Pedro se concentra em instruir os crentes no âmbito das suas profissões. Os crentes devem respeitar, devem oferecer sujeição e honra aos seus empregadores. E agora ele entra, capítulo 3 até o verso 7, com esta direção de instruir a relação familiar, e todas essas instruções se encontram no contexto dos sofrimentos, das tribulações que os seus destinatários estavam atravessando. Não muito diferente do nosso próprio contexto, pois nós enfrentamos lutas internas, além daquelas que são externas. A razão por que Pedro dedicou aqui 6 versos instruindo a conduta da mulher crente para com seu marido, que é incrédulo, e ao mesmo tempo ele dedica apenas 1 verso para instruir o homem, é porque o foco dele estava em instruir os crentes sobre como se sujeitar às autoridades, não àqueles que exercem a autoridade. Por isso ele se concentrou mais falando sobre o papel da mulher.
porque é sempre mais difícil se sujeitar honrosamente às autoridades instituídas por Deus do que exercer a liderança. Aqueles que têm poder, com uma caneta Bic, eles são capazes de mudar a trajetória histórica de muita gente. Mas se sujeitar às autoridades não é uma tarefa muito simples, pois muitas vezes exige de todos nós renúncia de certos interesses e até mesmo a omissão de certos direitos, sob pena de sofrermos as sanções impostas por aqueles que detêm cargos de autoridade. Particularmente, Pedro estava aqui focado na figura da mulher crente, que está debaixo da autoridade de um marido que não é crente. Se sujeitar à autoridade de um marido já não é uma tarefa tão simples para a mulher, você imagina agora se sujeitar a um marido que não é crente, que não comunga da mesma fé, que não tem o mesmo interesse pelo bem dela que ela oferece ao seu próprio marido. Então Pedro se dedica, nos versos 1 ao verso 6, a instruir aqui as mulheres quanto ao seu papel na relação com seus maridos. E na sequência, no verso 7, nos chama a atenção, porque Pedro agora, ele não trata mais daquelas pessoas que estão e devem oferecer sujeição àqueles que têm autoridade. Pedro agora se volta para aquele que tem autoridade. É o único momento, em todo esse contexto, desde o verso 13 até o verso 6 do capítulo 3, Pedro está tratando daqueles que estão debaixo da autoridade, mas agora ele se concentra na figura do homem. E qual que é a conexão que Pedro faz aqui? É que assim como os crentes estão debaixo da autoridade daqueles que exercem poder na sociedade civil, assim como os crentes estão debaixo da autoridade daqueles que são empregadores, e assim como as mulheres estão debaixo da autoridade dos seus próprios maridos, mesmo quando não obedecem a palavra, os maridos estão debaixo da autoridade do Senhor. Os maridos estão debaixo da autoridade de Deus. É isso que Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, que Deus é o cabeça de Cristo, que Cristo é o cabeça do homem e que o homem é o cabeça da mulher. Então, nessa estrutura de autoridade, o homem não está livre da sujeição que ele deve a Deus. E quando os homens entendem o seu dever para com Deus, isto regula o modo como ele trata as suas mulheres que estão debaixo da sua autoridade. O texto que nós lemos, verso 7, nos mostra que se o homem não se sujeitar a Deus no cuidado de sua esposa, suas orações não serão atendidas. E a sua comunhão com Deus, por causa do pecado, será impedida. Nós oramos não apenas para fazermos petições, nós oramos mais do que as petições, para cultivarmos a nossa intimidade e a nossa relação com o Senhor pela mediação de Cristo, segundo a assistência do Espírito. Quando a palavra diz que os homens que não tratam adequadamente as suas mulheres têm, os homens crentes, as suas orações impedidas, a palavra está advertindo que esses homens não estão cultivando a comunhão com Deus. Tamanha responsabilidade que homens crentes têm no âmbito dos seus casamentos. E aqui Pedro ele faz uma advertência ou uma exortação ampla. Ele diz que os homens devem viver a vida comum do lar com discernimento. E para não deixar esta exortação vaga, ele especifica como os homens devem viver a vida comum do lar com conhecimento. Eles devem entender, eles devem compreender que a mulher é a parte mais frágil dentro do casamento. Em segundo lugar, a mulher, ela é digna. Geralmente, quando pessoas detêm o poder, facilmente perdem a noção da fragilidade, da vulnerabilidade daqueles que lhes estão sujeitos. E Pedro faz questão de esclarecer aos homens crentes, no âmbito dos seus casamentos, que as mulheres são dignas, tanto quanto eles também são dignos e, portanto, merecem receber um tratamento que seja coerente. Vamos ver primeiramente essa grande exortação que Pedro faz aqui no início do verso 7. Ele diz o seguinte: maridos, vós igualmente, veja que ele está tratando de sujeição, mas agora o foco é a sujeição que ele deve a Deus. Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento.
A tradução literal dessa frase, do grego para a língua portuguesa, diz assim: os maridos, da mesma forma, vivam com elas, de acordo com o conhecimento. Pedro está recomendando aos maridos que vivam unidos às suas esposas, não independente delas, como se não precisassem delas, mas que eles desenvolvam a vida no lar em parceria com a sua esposa, contando com elas. Também no trato de tudo aquilo que envolve a vida conjugal, reprovando com isto a omissão do homem no casamento e na sua casa. Deus chamou o homem para exercer a autoridade de governo no âmbito das suas casas. E governo não se exerce chegando em casa e passivamente assistindo tudo o que está acontecendo ali e todas as necessidades que precisam ser atendidas, acomodando essa tarefa apenas às mulheres. Pedro está dizendo: vocês que são homens precisam participar juntamente com as suas esposas da vida dentro do lar. Este era um problema daquela época, tão comum como também nos nossos dias, em que homens tratam de uma maneira passiva as necessidades da sua própria casa, esperando que a mulher faça tudo, inclusive aquelas tarefas que cabem a ele como marido. Grande parte dos problemas no casamento está relacionada com a falta de conhecimento da função da mulher, porque Deus a estabeleceu ao lado do marido como uma auxiliar idônea, e falta de conhecimento também dos seus limites. Deus instituiu a mulher como auxiliar do homem. O homem não foi criado para viver só no âmbito do casamento. O homem foi criado de tal maneira que ele depende da função da mulher. Ele foi criado para ser auxiliado pela mulher, assim como a mulher foi criada para ser auxiliar do homem. Deus é quem disse em Gênesis capítulo 2, verso 18: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Não é porque o homem estava sentindo necessidade de alguma coisa, quando ele tinha tudo à sua disposição naquele jardim e a comunhão de Deus constantemente, diariamente. Mas é porque o projeto que Deus estabeleceu de criar homem e mulher não estava concluído. E como ele tinha criado apenas o homem e não tinha criado ainda a mulher, vendo aquele projeto incompleto, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Aqui é como se Pedro estivesse reverberando essa verdade, dizendo que o homem não pode viver a vida no lar sozinho. Ele tem que contar com a sua mulher, ele tem que se envolver com a sua mulher, ele tem que viver a vida comum do lar. E como lhe falta muitas vezes o conhecimento da função que Deus estabeleceu para a mulher, como lhe falta muitas vezes o conhecimento dos limites da mulher, o que o homem muitas vezes reage, como ele reage muitas vezes dentro de casa, criando expectativas exageradas sobre ela, impondo sobre elas um jugo que elas não podem suportar. Também a tratando com incompreensão, quando ela está cumprindo a sua função como mulher. Na tarefa, na fidelidade ao cumprir a sua tarefa como mulher, se o marido não entender por que a mulher está agindo como ela está agindo, à luz dos versos que lemos aqui anteriormente, a mulher crente exercendo a sua função diante de Deus no trato com seu marido, se o marido não compreender, não conhecer a função bíblica da mulher e os seus limites, ele pode tratá-la com incompreensões, com injustiças, com críticas exageradas e também injustas. O homem, por falta de conhecimento, ele pode também negligenciar a sua própria função e se tornar repreensível diante da sua mulher. Se ele não conhecer qual é a sua função dentro de casa, se ele não conhecer qual é o limite da autoridade que Deus confiou a ele, ele se torna repreensível pela omissão, pela negligência, tentando transferir a sua responsabilidade para a mulher, para os filhos, para a igreja, para a sociedade. Então, a falta de conhecimento é um problema grave no âmbito dos nossos casamentos e das nossas famílias. Sem conhecimento, portanto, ele não se une à sua mulher, por isso Pedro fez questão de especificar alguns aspectos do conhecimento que ele precisa ter
dentro do seu casamento. E Pedro cita 2 aspectos desse conhecimento que ele precisa ter no relacionamento com a sua mulher. O primeiro aspecto deste conhecimento que ele precisa buscar constantemente, diariamente, é que a mulher é a parte mais frágil do relacionamento conjugal. Veja o que ele diz na sequência: e tendo consideração, vivei a vida comum do lar. Como? Pedro responde: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Este é um conhecimento que o homem precisa ter. Parece até desnecessária esta exortação, mas Pedro está dizendo isso, falando isso, porque certamente no contexto daqueles crentes que estavam dispersos na região da Ásia e passando por muitas tribulações, eles já estavam se esquecendo de algumas verdades e eles não poderiam viver assim. E Pedro está dizendo: olha, é preciso que vocês tenham consideração pelas suas mulheres como parte mais frágil. E Pedro não especifica aqui em que sentido a mulher é a parte mais frágil no casamento. Certamente ele não se referiu aqui a nenhum aspecto de ordem espiritual, moral ou até mesmo intelectual. Bem sabemos que a mulher, mesmo naquela época, inclusive nos nossos dias, é notável, mulheres que são fortes, resistentes, que são diligentes nas suas tarefas domésticas, que levantam cedo, fazem o café da manhã, cuidam dos meninos, vão para o trabalho, voltam para casa, cuidam da casa, cuidam do marido, lavam roupa, tomam providências, fazem ligações. Mulheres são muito competentes, são muito habilidosas, são incansáveis. Quantas e quantas mulheres não carregam há anos jugo de responsabilidades sobrecarregadas, porque além das suas próprias responsabilidades, já estão assumindo responsabilidades que o homem deveria estar exercendo, e ainda assim fazem de maneira tão abnegada. Pedro, com certeza, não está aqui fazendo nenhuma referência da fragilidade da mulher na ordem da espiritualidade, do intelecto, ou, como eu já mencionei aqui, no campo moral. Porque ele mesmo diz na passagem que as mulheres são, juntamente com seus maridos, herdeiras da mesma graça da vida. Ponto. Não se trata disso. Mulheres não são frágeis espiritualmente, moralmente, nem intelectualmente, porque são mulheres. Pedro não está tratando sobre isso. Então, em que sentido Pedro estaria se referindo a esta fragilidade? Aí nós temos que olhar para o contexto mais amplo das Escrituras. E vamos chegar facilmente a 2 conclusões. Primeiramente, possivelmente Pedro estava se referindo ali a uma fragilidade física e emocional. Em geral, o marido, por ser homem, ele é mais forte fisicamente do que a esposa e mais emocionalmente resistente do que elas. Isto é claro, basta olhar para a constituição física do homem. A pele é mais resistente, os músculos são mais resistentes, eles têm hormônios que, produzidos no seu organismo, dá a ele a capacidade de força. Seus ossos são mais resistentes. Antigamente, lá no princípio, o homem era encarregado das caças, da construção, ele era encarregado pelas guerras, enquanto as mulheres ficavam resignadas nos lares e privadas nas tarefas domésticas, guardando seus filhos. Então, os homens, eles são, por natureza física, mais fortes do que as mulheres e capazes de resistirem maiores pressões fora de casa do que as mulheres. A esposa, portanto, fisicamente fraca, está vulnerável às agressões físicas e facilmente submetidas a angústias emocionais pela falta de sensibilidade de certos homens, inclusive pelo maltrato no uso das palavras. Ele se sente forte, olha para a mulher, percebe que ela é mais frágil do que ele, e ele, que está numa posição de autoridade de governo, pode abusar da sua condição e maltratar a sua esposa, tanto fisicamente como também emocionalmente, com palavras e críticas que são injustas. Pedro possivelmente estava se referindo também não apenas ao aspecto físico e emocional, mas também ao aspecto social.
tanto no contexto judaico, contexto romano, como também no contexto grego. Naqueles dias as mulheres elas eram submetidas a uma inferioridade social e, portanto, elas eram privadas de muitos privilégios e direitos. No Brasil, não faz muito tempo, as mulheres conquistaram o direito de votar. Você retrocede para os dias em que Pedro escreve essa epístola, você, quando lê a história antiga do povo de Israel, da cultura grega, da cultura romana, você se assusta com o modo como muitas mulheres eram tratadas. Só a título de exemplo, dentro da cultura judaica, era possível encontrar judeus tão orgulhosos da sua condição de homem e fiéis ao judaísmo, que poderiam orar dizendo: graças eu te dou, ó Senhor, porque eu não sou como um gentil, não sou como uma mulher e não sou como um cachorro, que era considerado animal imundo. Tamanho equívoco pelo qual homens olhavam muitas vezes para as mulheres como pessoas de baixíssimo valor social. E facilmente, aqueles que ocupam poder podem se tornar insensíveis com aqueles que lhes estão sujeitos, perdendo a noção das suas desvantagens, explorando e oprimindo. E Pedro está recomendando que, ao invés de explorarem as suas esposas, os maridos as considerem com sensível cuidado no relacionamento, porque, por natureza, elas são mais delicadas e mais frágeis. Os homens precisam aprender a olhar para a sua mulher, olhar para a mulher de uma forma geral na sociedade, como pessoas que, neste sentido, são mais frágeis, e oferecer a elas um tratamento que considera essa realidade. Tratamento este que deve ser cuidadoso, delicado, sensível, gentil, cortês, ao invés de usar a força física ou até mesmo a sua resistência emocional para humilhar as mulheres. Segunda consideração, o segundo conceito que o homem deve buscar no trato com as suas esposas, particularmente no âmbito do casamento, é que os homens se lembrem, que os homens conheçam a dignidade da mulher. E quando falta esta noção, todas estas atrocidades e perversidades acontecem. Nessa semana nós testemunhamos pela imprensa nacional uma mulher que foi durante 3 dias violentada com um soco inglês. Seus olhos, seu queixo quebrou em várias partes, teve que colocar uma peça de titânio. Ela estava muito, mas muito machucada. Além de estuprada, foi duramente, cruelmente violentada pelo seu marido. Como um homem é capaz de fazer tão mal a uma mulher que não pode fisicamente se defender? O corpo cura, mas só Deus, na sua graça e na sua misericórdia, pode curar a alma de uma mulher tão ferida por um homem tão covarde como aquele que foi capaz de fazer uma coisa desta. Os homens precisam entender definitivamente que as mulheres são dignas aos olhos do Senhor. Com essa compreensão em mente, o marido deve proteger a sua mulher, usar a sua força física, usar a sua resistência emocional e proteger a sua casa, proteger a sua mulher, tratando-a com a mesma dignidade que deseja ser tratado. E Pedro apresenta 2 razões pelas quais os maridos devem tratar com dignidade a sua mulher, conforme ele diz no final do verso 7. Primeiramente, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Na cultura oriental antiga, a mulher ela era menosprezada e o seu valor era subestimado, como eu já mencionei. O entendimento equivocado da mulher nesse sentido produziu uma cultura de abusos e maus tratos delas, e por vezes eram humilhadas fisicamente no sexo, nas tarefas que exigiam esforço físico e até mesmo privadas de privilégios religiosos. A exortação do apóstolo Pedro teve em vista aqui a restauração dessas condutas no contexto cristão. Nós não andamos segundo o curso deste mundo. Nós não devemos reproduzir aquilo que esta sociedade, que despreza a palavra de Deus, propõe ao homem na reinterpretação da sua masculinidade e do significado do casamento. Nós, como cristãos, temos uma outra direção na vida. Nós temos uma outra
um outro propósito na vida, e particularmente no contato com as nossas esposas, nós temos aqui por parte da palavra de Deus a exortação de que nós devemos tratar as nossas esposas com dignidade, revelando assim que tanto elas como nós somos igualmente herdeiros da graça salvadora e, portanto, as mulheres devem ser tratadas com a mesma honra. Eu não sou mais abençoado porque eu sou homem. As mulheres não são menos abençoadas porque elas são mulheres. Nós não estamos em condição de vantagem neste sentido em relação às mulheres porque somos homens. O apóstolo Paulo é muito claro na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versos 28 ao verso 29, quando ele diz o seguinte: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, Pedro apresenta como razão para tratarmos com dignidade as nossas esposas, é que elas diante de Deus estão na mesma condição que cada um de nós. E, portanto, elas não podem ser tratadas como se tivessem menos valor. Pelo contrário, devem ser tratadas com a mesma dignidade que nós esperamos ser tratados. A segunda razão que Pedro apresenta porque elas devem ser tratadas com dignidade é para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que Pedro diz no verso 12. Olhem, por favor, na sua Bíblia, no verso 12. Pedro diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esta é uma verdade. Não pensemos, nós que somos homens, que tratando as mulheres de uma maneira indigna, que Deus ouve as nossas orações. E se Ele não ouve as nossas orações, a nossa comunhão com Ele está comprometida, porque estamos andando em pecado. Pedro é claro ao afirmar que devemos tratar com dignidade as nossas mulheres, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Pedro ensina que ao violar a lei na perspectiva horizontal das relações, particularmente no trato com as nossas esposas, nós invariavelmente violamos a lei na perspectiva vertical da nossa relação com Deus. Não tem como separar estas perspectivas. Se tratamos mal os nossos irmãos, se pecamos contra o nosso irmão, a nossa relação com Deus está sendo comprometida. Se nós violarmos a perspectiva da lei na relação com Deus, da nossa comunhão com Deus, não é possível afirmar fundamentalmente nas Escrituras que temos comunhão com o povo dele. Não é possível dizer que temos comunhão com Deus e desprezarmos a comunhão com a igreja e de congregarmos com o povo de Deus, por obediência à ordenança do Senhor. Não tem como separar essas leis. Se chegamos diante de um altar e ali nos lembramos que o nosso irmão tem algo contra nós, então devemos deixar no altar a nossa oferta, ir ao seu encontro, reconciliar com ele e somente depois fazermos a nossa oferta. Porque se a lei na perspectiva horizontal foi violada, a lei na perspectiva vertical também já foi. E é isso que Pedro está tratando aqui, ao dizer que se o homem não trata a sua mulher com dignidade, a sua comunhão com Deus está comprometida. O pecado sempre interfere na comunhão, que é a expressão de intimidade, de harmonia, de confiança, e atitudes de agressões, sejam emocionais, sejam físicas, ressentimentos, difamações, humilhações, dentre outras, no âmbito do casamento também não favorecem a nossa devoção a Deus. Portanto, aqueles que desejam um avivamento espiritual e que desejam crescer no relacionamento com Deus, devem atentar primeiramente para o modo como tratam as suas esposas. Se quer avivamento espiritual, aliás, o verdadeiro avivamento começa dentro de casa, no trato com o nosso casamento e no trato com os nossos filhos. Orações são interrompidas quando nós não conhecemos e não atentamos
para esta verdade. Enquanto o marido está orando, os suspiros de suas esposas, quando desonradas ou maltratadas, interferem nas suas orações. Quero terminar, meus irmãos, trazendo aqui 3 orientações. Uma para os solteiros, outra para os casados. Talvez você está aqui pensando, bom, eu não casei ainda, essa mensagem não me diz respeito. Diz respeito e muito. Então eu quero trazer uma orientação para aqueles que não estão casados ainda, para aqueles que estão casados, e depois eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre como essa passagem se relaciona com a pessoa de Jesus Cristo. Primeiramente aos solteiros. Muitos entre nós ainda não se casaram e certamente desejam se casar um dia. Chamo a atenção de todos para o fato de que o casamento começa antes de começar. Guarde isso no seu coração. O casamento começa antes de começar. É nessa fase preparatória do namoro, que nós compreendemos como noivado, que os rapazes devem começar a tratar suas futuras esposas com a máxima consideração e respeito, assumindo a liderança de dirigir o relacionamento na santidade, na comunhão com Deus e também na comunhão com a igreja. Se no período do noivado, se no período do namoro, o homem já se mostra indisposto a conduzir a sua futura esposa na santidade com Deus, na comunhão com a igreja, ele é omisso em orar por ela, em orientá-la, em protegê-la do ponto de vista espiritual também. Nós temos aí fortes indícios de como será este casamento. Fortes indícios. Eu costumo dizer nos meus atendimentos matrimoniais, preparatórios para aqueles que vão se casar, que não existe nenhuma mágica na cerimônia do casamento. Os noivos continuarão sendo aqueles que sempre demonstraram antes da cerimônia. Então, antes da cerimônia, começa-se mais intensamente o dever do homem, em particular, de tratar a sua futura esposa à luz das Escrituras. Porque não pense que após a cerimônia, ele vai se transformar de um sapo em um príncipe. Porque não irão. Então é nessa fase de preparação que os maridos, que os noivos devem estar atentos às suas responsabilidades no trato com as suas futuras esposas. E se falta conhecimento ao noivo, pelo menos a mulher tem que estar atenta se é realmente com este rapaz que ela pretende viver todos os dias da vida dela. Porque casamentos sob um jugo desigual são casamentos vividos com base na injustiça, quando a carga pesa muito mais para um, enquanto o outro vive na omissão, tranquilamente assistindo o seu sofrimento. É nessa fase que devem conhecê-las os noivos profundamente, tanto os limites da sua noiva, quanto as suas necessidades, porque a partir do momento que fizerem os votos matrimoniais, as responsabilidades que antes eram dos pais, passarão a ser totalmente suas. E como noivo, você deve estar preparado. Como noiva, você tem que ter a segurança se realmente é com este que você pretende se casar. Porque tudo que começa errado, geralmente termina muito errado. Então, se você deseja se casar, atente para aquilo que ensina a palavra de Deus, principalmente aqui no texto que estamos lendo, versos 1 até o verso 7. Responsabilidades da mulher e a responsabilidade também do marido. Eu quero me dirigir agora àqueles que já estão casados, Definitivamente, somente homens de verdade tratam as suas mulheres com dignidade e cuidam delas com delicadeza, ternura e amor abnegado. Tem que ser muito macho, tem que ser muito homem para tratar a esposa com dignidade e jamais abrir a boca para insultar a sua esposa. Somente homens de verdade estão atentos ao conhecimento de que elas são dignas e que devem ser tratadas com um tratamento especial. Portanto, fiquem atentos, homens casados, às suas esposas, e não permitam que se sintam sozinhas ao seu lado. Infelizmente, muitos casais vivem debaixo do mesmo teto, mas não têm mais comunhão, não têm mais amizade,
não tem mais diálogo, não tem mais tempo de qualidade juntos. A obstinação para obter bens e recursos deste mundo é tão grande, que não se dão conta que estão perdendo o principal. Que não se dão conta muitas vezes que estão negligenciando a sua primeira responsabilidade: cuidado com a sua própria casa. Como homens cristãos casados, jamais deveríamos nos esquecer que a liderança espiritual dos nossos casamentos nos pertence, não pertence às nossas esposas. É a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade. A minha casa eu devo governar com o meu caráter, com o meu testemunho, com o meu temor ao Senhor, com a minha vida verdadeiramente piedosa. É assim que nós dirigimos as nossas casas, e não fazendo vista grossa, tratando a vida cristã apenas como uma experiência única no meio da semana, na qual nós nos reunimos na igreja. A vida cristã exige do homem mais do que isso. Exige que no âmbito da sua casa, diariamente, ele exerça autoridade para dirigir a sua casa no caminho do Senhor, e não fazer vista grossa. É responsabilidade do marido a proteção da sua casa, e esta responsabilidade, ela é intransferível para a igreja e para as mulheres. É preciso ter este conhecimento dentro de casa, que ali dentro, no tocante à condução da minha família no caminho do Senhor, no temor do Senhor, esta responsabilidade é minha. A mulher dirige, exerce liderança espiritual, como vimos aqui nos versos anteriores, apenas quando o homem não obedece à palavra, assim como Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 7, versos 11 e verso 12, quando o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Mas se você é um homem crente, você deve reivindicar biblicamente para si o encargo de dirigir a sua família no caminho do Senhor. É nesse sentido que eu recomendo que orem por suas esposas e ensinem as Escrituras a elas. Talvez você diga: eu não estou preparado para isso. Este é o momento para, diante desta verdade, nos convencermos que precisamos urgentemente buscar a capacitação. Por meio de literaturas, assistência pastoral, mas buscar a capacitação para começar a dar os primeiros passos na direção que está sendo exposta. Organizem também a vida familiar e participem dos afazeres domésticos. Isso é justo e valoriza a sua dignidade como um homem que está atento às necessidades do seu lar e participa delas. Não é aquele homem omisso, passivo, que vê todas as coisas acontecendo e deixando tudo sobre os ombros das mulheres. Não, levantem as suas cabeças, cuidem dos seus lares, participem da vida doméstica, juntamente com elas, não as deixem sozinhas, nem se sentindo sozinhas. Nós fomos chamados para esta honrosa tarefa, de guardarmos a nossa casa, protegermos a nossa casa, sustentarmos a nossa casa, e principalmente para conduzir o nosso lar, o nosso casamento, no caminho do Senhor. Também elimine tudo o que ameaça a confiança da sua esposa quanto à sua integridade e lealdade para com elas, especialmente no trato com outras mulheres. Sejam assim absolutamente honestos e sempre falem a verdade. Não há nada mais destruidor para qualquer nível de relacionamento que a falta de confiança. Nenhum relacionamento, nenhuma instituição sobrevive onde não há confiança, e o seu casamento não é diferente. Se você não passar de uma forma inquestionável confiança à sua mulher, quanto à integridade, honestidade e firmeza no trato com outras mulheres, você investe na destruição da sua casa. Recentemente, recebi uma mensagem por uma rede social de uma mulher querendo ter relacionamento comigo. Tem hora que eu fico assim, escandalizado com a ousadia de certas criaturas de Deus aí neste mundo. Mas ela foi tão ousada na proposta que ela fez, que eu tive o cuidado, antes de deletar, nem respondo esse tipo de mensagem, antes de deletar, antes de apagar lá, chamei minha esposa e falei: olha aqui, que absurdo que está acontecendo.
e apaguei imediatamente. Minha esposa, que eu amo tanto, mas com paixão mesmo, eu não posso dar nenhuma margem para que ela duvide da minha integridade nessas questões, porque isso tem a ver com liderança espiritual. E quando perdemos a confiança, aí, irmãos, podemos estar ocupando cargos de poder, podemos ter autoridade posicional, mas funcionalmente nós não conseguiremos ser atendidos. E a minha esposa, ela tem que ter confiança em mim. Se alguém algum dia chegar nela e dizer: olha, pastor Érico, assim, ela na hora vai discernir que aquela palavra está vindo do inferno, porque não condiz com a verdade. Homens precisam ser firmes nesta área. Conversas com outras mulheres, abraços demorados, carinho demais. Cuidado, porque o diabo está ao nosso derredor, querendo destruir a nossa integridade e assim destruir a nossa família. Abram seus olhos. Abram seus olhos. Sua esposa não merece ser tratada de uma maneira indigna ao observar o seu comportamento assanhado em torno de outras mulheres. Por fim, é isso que nós aprendemos com o exemplo de Jesus. Segundo o testemunho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versos 25 ao verso 30, Jesus é apresentado como aquele que amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, alimentá-la, como quem cuida do seu próprio corpo. A igreja que somos nós é descrita pelo apóstolo Paulo metaforicamente como o corpo de Cristo. E Cristo se entregou pela igreja, ele se entregou à morte pela igreja. E Ele cuida da igreja, Ele alimenta a igreja, Ele santifica a igreja. Jesus é apresentado por Paulo na Escritura como o homem perfeito, firme referência para todos nós homens que queremos reencontrar a nossa verdadeira identidade e missão em nossos casamentos. É impossível sermos homens biblicamente estabelecidos sem olharmos para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi perfeitamente íntegro e fiel para com a missão que o Pai lhe confiou, de resgatar a igreja e de separá-la das iniquidades, das impurezas deste mundo. Jesus é um farol diante de nós, principalmente quando estamos em muitos sofrimentos. Sabe aquela ideia de que o homem não se humilha diante da sua esposa como uma afirmação de masculinidade? Este pensamento, essa ideia é bastante frágil. Essa ideia de que os homens não devem participar das necessidades dela, ajudar nas tarefas domésticas, porque isso estaria sendo uma experiência de humilhação. Contudo, esta afirmação, este pensamento, é contrário ao verdadeiro significado de masculinidade, quando observamos o testemunho de que Jesus, a si mesmo, se humilhou como homem, morrendo no lugar da sua noiva, que é a igreja. Jesus, sendo Deus, Ele veio ao mundo, assumiu a forma humana, e Ele serviu a igreja, se submetendo aos sofrimentos por amor à igreja. Ele abriu mão do direito de agir como Deus, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, Ele se esvaziou a si mesmo, e não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Ele se contentou com uma condição humilhante diante dos homens, por amor à igreja. Então, ajudar nas tarefas domésticas, priorizar as necessidades da nossa esposa, não é nada humilhante para um homem, pelo contrário, é honroso. Nós não andamos segundo os valores dessa sociedade que está descomprometida com a palavra de Deus. Nós andamos em conformidade com a palavra de Deus, que nos orienta a nos posicionar diante das nossas esposas, assim como Cristo se posicionou diante do seu corpo, que é a igreja. Descobrimos, portanto, que não há glória maior do que esta, que não há recompensa maior do que esta, de viver unido com a esposa, tendo consideração por ela como parte mais frágil e tratá-la com dignidade. Isso é tarefa de homem, isso é tarefa de macho. Homens de verdade
tratam as suas esposas com dignidade. Homens de verdade olham para o Senhor Jesus como a referência absoluta de como ser um marido, segundo as Escrituras, dentro de suas casas. Vamos orar?